Fala, leitores da Bíblia, a gente vai ler o Salmo 18. Esse é o maior salmo da nossa leitura, pelo menos até aqui, o maior dentre os primeiros salmos. E ele tem como título o que está em itálico. Bom, tem o título chamado Vitória e Domínio, que a Sociedade Bíblica atribuiu, mas ele vem com um título aqui em itálico, que inclusive consta no texto hebraico, né? Aliás, sempre que você vir antes do Salmo algo escrito em itálico, significa que pertence ao texto original das Escrituras. E esse título, né, ou esse prefácio, pode-se dizer, diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse. Então, essa é uma espécie de uma introdução e faz referência, então, à ocasião em que Deus deu livramento a Davi da mão de Saul. Se você quiser ler sobre essa história, leia 2 Samuel, capítulo 22. Bom, não vai dar para a gente comentar frase por frase, versículo por versículo, então teremos que ter um pouquinho de paciência e caminharmos com a leitura em blocos maiores. Ou talvez eu faça a leitura direto do salmo inteiro. Então vamos lá, diz assim então o salmo de número 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador na sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade.
Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci, me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Um longo salmo de Davi, um belo salmo, em que ele exalta o Senhor, faz declarações de confiança, de amor, de louvor a Deus, pelo que Deus realizou na sua vida, pela libertação que Deus deu para ele, né? E algo que eu acho que é marcante no Salmo, bom, muitas coisas poderiam ser destacadas, mas eu gostaria de destacar o que é apresentado aqui na etapa final, né, do Salmo, quando ele diz aqui, por exemplo, no versículo 43, das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Então veja, Davi, ele era um representante do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, uma figura do Senhor Jesus Cristo, do Messias que viria. E esse Davi, ele se vê como o ungido de Deus. No versículo 50, ele diz, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Então ele se vê como ungido. E eu não posso deixar de lembrar que a palavra Cristo significa ungido. Ele é ungido do Senhor e Davi foi também ungido, mas não o ungido
que viria para salvar as nações, para trazer perdão de pecados, para trazer salvação, mas ungido do Senhor para que naquele momento pudesse revelar aspectos da vida, do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele é colocado como cabeça das nações, pessoas que ele não conhecia vieram a servi-lo. Olha só, o 44, bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Esse povo que não me conhecia me obedeceu, se mostraram submissos, sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Cadê aqui? O 47, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. Veja como nessa etapa final do Salmo há essa menção às nações, aos povos. No 49, glorificar-te-ei, pois entre os gentios são aqueles que não são israelitas. Então, o propósito de Deus sempre incluiu as nações, pessoas de todos os povos que viriam a adorá-lo. E Israel, naquele momento, de modo especial, na pessoa de Davi, Deus queria manifestar a sua glória a todas as nações. Então, tudo isso que Deus realizou na vida de Davi serviu sim de testemunha às nações de que o Deus que se revela em Israel é o Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra. Isso tudo aconteceu de forma real na vida de Davi, mas tudo isso prefigurava a vitória que Jesus Cristo receberia sobre os seus inimigos. Na verdade, que ele executaria sobre os seus inimigos. Quando ele foi aparentemente vencido na cruz, na realidade, ali consumou-se a sua vitória. Por quê? Porque Deus imputou sobre ele os pecados de todo o seu povo e ali a culpa de todos os pecados do seu povo foi punida e já não resta mais condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, ali ele obteve a vitória para o seu povo. E isso se expressou de forma incontestável na sua ressurreição, quando ele então se apresenta glorificado, vivo, depois de ter entregue a sua vida na cruz, né? E Jesus Cristo, como disse o apóstolo João, eu posso até mencionar, João 3, versículo 14, né? Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, eu poderia usar outros textos ainda, mas o que eu quero dizer é que na cruz de Cristo, né, na cruz, Cristo atraiu para si pessoas de todas as nações. E todos os que olham para Ele, todos os que miram o seu sacrifício e reconhecem nele o Redentor, estes têm vida eterna. Pessoas de todas as nações, não só judeus, não só israelitas, pessoas de todas as nações acabam conhecendo a Deus, se reconciliando com Deus por meio de Jesus Cristo. Bom, a vida de Davi foi de fato um testemunho do poder de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus com o seu ungido. Ele representava, prefigurava aquele que realmente viria e completaria, realizaria de uma vez por todas a obra redentora pelo povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Mais até do que uma busca pelas nossas vitórias pessoais, nós devemos louvar a Deus pela vitória que Cristo obteve por nós na cruz. A gente passa a vida inteira, ou muita gente passa a vida inteira, buscando vitórias pessoais, quando deveria olhar para a cruz e louvar a Deus pela vitória já alcançada, já conquistada por Jesus Cristo. Essa foi a nossa leitura. Amanhã a gente vai ler o Salmo 19, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã.